Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma meditação estruturada nos 5 princípios do Reiki, que se chama Meditação Gokai, para facilitar uma nova filosofia de vida nesse momento. A gente está vivendo um momento de muita tensão, onde o mundo está muito polarizado, é o presidente que não me representa, é aquele grupo que pensa de tal forma e eu discordo, enfim, N situações que a gente está acompanhando no mundo e que levam a essa situação de tensão e mexem com o nosso interior. Então agora, mais do que nunca, é o momento da gente se voltar para dentro, da gente olhar para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente resolveu escolher como uma maneira de guiança da nossa vida, fazer essa reflexão e ter mais consciência de quais são as nossas bases filosóficas, o que a gente está trazendo como sustentação de pensamento para a nossa vida. Então é nesse sentido que eu vejo o Reiki como uma contribuição. O sistema do Reiki é um sistema de tratamento energético que tem o objetivo de trazer uma harmonia para a pessoa. É um processo também de autoconhecimento e foi desenvolvido pelo Mikao Usui no início do século passado. É um sistema de tratamento japonês que se utiliza da prática da imposição de mãos nos centros energéticos. Os 5 princípios do Reiki, eles são um conjunto de mantras, como se fosse uma oração, que o Mikao Usui, ele estimulava as pessoas a recitarem pela manhã ao acordar e antes de dormir, porque ele percebeu ao longo da trajetória dele, do desenvolvimento da técnica do Reiki, que as pessoas retornavam muitas vezes trazendo os mesmos sintomas, os mesmos problemas. Então ele percebeu que havia um problema de comportamento. E o comportamento ele é guiado pelo pensamento, por aquilo que a gente está acreditando. O cérebro é plástico, existe uma plasticidade. No momento em que a gente começa a reprogramar todos os dias, numa prática diária, a gente se condicionar a uma nova forma de ser, a uma nova forma de observar o mundo, de se colocar no mundo, com essa prática e com esse processo de observação, a gente vai desenvolvendo o processo de autoconhecimento e isso automaticamente vai se manifestando na presença da vida. O primeiro princípio do Reiki diz: não se zangue. Mas é possível não se zangar? É possível que a gente não sinta raiva? Isso é impossível, porque em algum momento a gente vai estar diante de alguma circunstância onde essa emoção ela vai ser disparada. E a raiva dentro do nosso sistema emocional, ela tem uma importância. A questão não é não sentir raiva, a questão é o que a gente faz com a raiva, como que a gente reage diante dela e como que a gente utiliza esse potencial energético. Quantas pessoas a gente vê no dia a dia se irritando, buzinando, jogando o carro em cima da outra pessoa, enfim, gerando muitas vezes até acidentes por causa de um comportamento raivoso no trânsito, achando que de repente o outro me ultrapassou porque ele quer chegar primeiro, enfim, sei lá. N situações podem passar na cabeça das pessoas e o trânsito está servindo ali como um gatilho para extravasar essa raiva. Relacionamentos, por exemplo, muitas vezes a gente, enfim, alguém diz algo que a gente não gostou e às vezes a gente não toma uma atitude ali na hora, a gente não coloca um limite, enfim, não assume uma posição e acaba descontando numa terceira pessoa que nem tem nada a ver com aquilo. Então, se a gente for observar,
o nosso comportamento, ele está afetado pelo nosso campo energético, pelo nosso campo emocional e pelo nosso sistema de crenças, ou seja, aquelas verdades que a gente compra, que a gente se identifica para poder, né, viver a nossa vida, enfim. Quando a gente observa, quando a gente se observa e observa a realidade de uma forma mais tranquila, buscando uma harmonia, buscando uma compreensão, a gente consegue trabalhar esse princípio trazendo a paciência. O segundo princípio do Reiki diz: não se preocupe. Eu fico imaginando o que a gente fica fazendo enquanto a gente está se preocupando, enquanto a gente está se ocupando com coisas que nem aconteceram ainda. Se a gente parar para pensar que o tempo todo está acontecendo alguma coisa, o tempo todo a gente está vivendo, a gente está atuando no mundo, então é inútil se preocupar. Por quê? Porque se preocupar é dispersar o momento presente. Se preocupar com as questões financeiras, com a vida dos filhos, com uma prova, enfim, N situações onde a gente pode projetar a nossa energia lá para frente, para um futuro que ainda não aconteceu, de forma exagerada, retirando todo o nosso potencial energético, retirando todo o nosso potencial de vida do momento presente, que é no presente, que é no agora, que a gente consegue trazer e focar nas soluções. O terceiro princípio do Reiki é seja grato. Ser grato é uma postura, ser grato é um sentimento. Nesse lugar, no lugar da gratidão, a gente se sente satisfeito com simplesmente tudo o que já nos ocorreu na vida e tudo que está ocorrendo nesse momento. Por exemplo, as pessoas que costumam sempre olhar a grama do vizinho mais verde, que estão sempre olhando para o lado vazio do copo, sempre numa postura diante da vida de reclamação. São pessoas insatisfeitas, que não conseguem reconhecer o ensinamento que a vida traz e focam no que não tem, esquecendo daquilo que já possuem. O quarto princípio do Reiki diz: trabalhe arduamente. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu escutei esse princípio, eu fiquei um pouco resistente. Como assim trabalhe arduamente? Mas com o tempo eu fui entendendo que a intenção do Mikao Usui foi trazer o trabalho como sendo a nossa expressão, o ambiente, o lugar onde a gente vai depositar o nosso amor, a nossa energia de construção, a nossa criatividade, reconhecendo os aspectos que a gente precisa melhorar, mas também reconhecendo os nossos atributos positivos e envolvendo tudo isso numa atmosfera de amorosidade, trazendo a vontade de contribuir, a vontade de expressar e de imprimir uma assinatura. Quando a gente chega na cozinha e encontra aquela pia cheia de louça, e aí a gente pensa, puxa vida, isso vai dar um maior trabalho. Mas se a gente se relacionar com isso de uma forma diferente, percebendo que essa cozinha faz parte da nossa casa, que é nesse ambiente que a gente produz os nossos alimentos, a nossa comida, que essa louça que agora está suja, antes ela foi utilizada e trouxe toda uma sensação de prazer, de bem-estar, de aconchego, de nutrição. A gente ressignifica aquele peso, aquela carga. E o quinto e último princípio do Reiki diz: seja gentil com os demais e consigo. Esse princípio, ele encerra os 5 princípios do Reiki de uma forma muito bela, de uma forma graciosa. Por quê? Porque ser gentil com a gente mesmo, muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente não é gentil com a gente mesmo, o quanto a gente se agride, o quanto a gente se ofende.
Existem várias razões para isso acontecer, mas no momento em que a gente começa a se observar, no momento em que a gente começa a desenvolver a vontade de ser mais gentil para conosco mesmo, automaticamente isso transborda e a gente leva essa gentileza a todos os ambientes, aos demais, e isso produz uma energia muito positiva. Devolver uma grosseria com gentileza pode ser transformador, pode ser inclusive revelador. Ser gentil com o outro, principalmente quando esse outro é alguém que nos agrediu, não significa ser bonzinho e nem acatar, nem dizer sim para tudo. É mais que isso. É ser autêntico, é dizer um não, quando internamente esse não representar um limite, quando internamente esse não representar uma gentileza para consigo mesmo, é dizer um sim, quando esse sim também é adequado, quando ele está no momento certo. Porém, fazer isso sem se contaminar com essa energia negativa que transborda do mundo externo, que transborda do outro, sem se contaminar com esses influxos densos, se preservando na sua harmonia, no seu amor próprio, no seu ponto de equilíbrio. Na prática, essa meditação é muito simples. Tradicionalmente, costuma-se sentar, mantendo a coluna ereta, colocando as mãos nessa posição, na altura do peito, fechando os olhos, buscando uma respiração lenta e profunda e aos poucos ir recitando: só por hoje não me irrito, não me zango, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho com vontade, só por hoje sou gentil. Então, a gente sempre vai nessa meditação repetindo o termo só por hoje, porque aos poucos a gente vai construindo dentro da gente essa possibilidade de não se zangar, essa possibilidade de não se preocupar e assim por diante. O objetivo não é trazer uma grande mudança da noite para o dia, porque isso é uma ilusão. A gente vive num processo de evolução, num processo de crescimento. E esse processo, ele acontece diariamente. Por isso, só por hoje. Pela manhã, nós estamos disponíveis, nós estamos mais propensos, uma energia ascendente. Então, nós estamos mais propensos a ir para a vida, a ganhar a vida. Enfim, então, se a gente faz essa reflexão, se a gente faz essa meditação pela manhã, isso vai modificar a forma como a gente vai se relacionar com as situações ao longo do nosso dia. A gente pode, ao longo do nosso dia, ter a oportunidade de receber um gatilho que vai mobilizar uma raiva, e por ter feito a meditação pela manhã, a gente pode conseguir escolher um outro caminho, se relacionar de forma diferente e ter uma ação diferente, por exemplo. Fazer a meditação antes de dormir, por um outro lado, funciona como uma limpeza, como um reset desse dia, que nos prepara para um descanso, para esse momento do sono, para que a gente tenha realmente um sono reparador, que vai nos colocar disponível e realmente descansados para enfrentar um novo dia. Esse foi mais um vídeo do canal Essência Holística, trazendo uma contribuição prática para o seu processo de autoconhecimento. E no próximo vídeo nós vamos continuar aprofundando esse tema. Então eu espero que você tenha gostado, continua seguindo o nosso canal, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.